E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos mais uma vez? Hoje, a 35ª rodada começou, né? E teve um jogo lá na Arena do Corinthians e o Corinthians perdeu em casa de 5-1 do time do Bahia, que é um concorrente direto do time do Santos. Tem muita coisa para a gente falar a respeito dessa partida, pessoal. Principalmente porque ela está muito conectada e ligada ao time do Santos, que vai jogar contra o time do Botafogo nesse próximo final de semana. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, torcedor santista e todos aqueles aqui que acompanham o meu canal Vargas Santos TV. Olha, tanta coisa para a gente falar a respeito do que aconteceu. A rodada realmente foi surpreendente. O torcedor santista que esperava uma vitória, né, uma derrota do Bahia, melhor dizendo, contra o time do Corinthians, jogando na Arena do Corinthians, lá no Itaquerão. O corintiano hoje, inclusive, teve até invasão de torcedor, inclusive, isoladamente, é bem verdade, mas teve, né? Teve canto ameaçando, inclusive, os jogadores do time do Corinthians. Amanhã o time do Corinthians vai ter eleição. A exemplo do que acontece com o time do Santos, está um fervilhão lá dentro, nos arredores e dentro também da diretoria do time do Corinthians, né? Amanhã o corintiano conhecerá o seu novo presidente. Mas a pauta de hoje é esse resultado que cada vez mais prova que esse campeonato brasileiro, tanto da parte de cima quanto na parte de baixo, realmente está, como é que eu posso falar, pessoal? Não tem definição. Não está nada realmente definido nesse campeonato. Não tem ainda aquele ganhador que saiu na frente, como era anteriormente no primeiro turno do time do Botafogo, que estava com 12 pontos de gordura na frente do segundo colocado. Não existe mais, mas isso eu não preciso falar, porque vocês são inteligentes, vocês sabem disso. Só para a gente contextualizar um pouquinho, o Palmeiras, que viveu no primeiro turno abaixo desse grupo de elite dos 4 primeiros colocados, hoje está na primeira colocação com 62 pontos. Na sequência vem o time do Botafogo com 61, o Flamengo vem logo na sequência com 60, o Grêmio vem com 59 pontos, o Bragantino, que jogou e perdeu do time do Flamengo por 1-0, também está com 59 pontos, e o time do Atlético está com 57 pontos. Então, pessoal, são 2 campeonatos a disputar aí. Na verdade, são 3, porque dependendo da colocação, todo mundo sabe disso, os times vão se colocando nos campeonatos que virão no próximo ano para 2024. Então, qualquer uma dessas equipes a qual eu falei para você, nesses 6 grandíssimos times, tem condição sim, até o final do campeonato, de ser campeão brasileiro. Agora, a mesma coisa fica muito, mas muito brigada na parte de baixo da tabela. Na segunda página para cá, da 10ª colocação para a última colocação, que é a 20ª colocação, todos os times que ali estão disputando. É bem verdade que existem 2 aí que já estão praticamente definidos para a segunda divisão. Um é o América Mineiro e o outro é o Coritiba. Mas ainda permanece alguns times querendo sair definitivamente dessa zona do desconforto. O Santos é um deles. Ele não está na zona do rebaixamento. E é bem verdade que mesmo o Santos perdendo na próxima rodada, o Santos ficará na mesma posição, acredito eu. Não entrará na zona do rebaixamento. O Santos tem essa vantagem, mas o santista e os jogadores do time do Santos, principalmente a comissão técnica e o Marcelo Fernandes, não pode pensar dessa forma. Tem que pensar realmente em ganhar o jogo. Se o Santos ganhar o jogo, pessoal, esse jogo, a exemplo do que aconteceu com os anteriores, é de suma importância, porque se o Santos ganhar essa partida, que surpreendentemente aconteceu hoje com o time do Bahia dentro da Arena, pode acontecer do Santos ter um bom resultado fora de casa, sim. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Botafogo jogando contra o time do Fortaleza. Foi um jogo horrível. Pensa num jogo horrível. O time do Fortaleza saiu ganhando, depois
tomou um empate através de um gol contra feito por um zagueiro lá do time do Fortaleza. Depois o Fortaleza virou e aí no final tomou um gol de cabeça, dando números finais à partida 2-2. Mas isso não foi realmente aquilo que aconteceu dentro de campo. O time do Fortaleza e o time do Botafogo mostraram aquilo que houve de pior dentro de um futebol apresentado dentro de um contexto de futebol. Mas isso não é, e não podemos taxar que a mesma coisa acontecerá com o time do Santos. É bem verdade que no segundo turno, o time do Botafogo, além de não ser um time que propõe o jogo, a exemplo do que acontece com o time mais glorioso do mundo, Santos Futebol Clube, vai ser difícil a gente imaginar como será o jogo. Tem muita gente falando que vai ter pressão desacerbada, assim, muito forte em cima do Santos. A gente percebe que o emocional dos jogadores do time do Botafogo está realmente muito diferente daquela confiança que outrora e no passado, não muito distante, no primeiro turno, eles tinham. Por isso tinha aquela gordura. Mas lembramos, pessoal, que no primeiro turno tinha vários equipes do Campeonato Brasileiro disputando outras competições. No momento em que as equipes foram saindo dos outros campeonatos, se concentraram em apenas um campeonato, e foi isso que aconteceu. O segundo turno do time do Botafogo realmente está muito ruim. Isso não quer dizer que porque o Santos está numa ascendência dentro do segundo turno, com vitórias surpreendentes, a exemplo do que aconteceu com o time do Palmeiras, por exemplo, jogando fora de casa, a exemplo do que aconteceu com o time do Flamengo jogando fora de casa também, no próprio Corinthians que sofreu essa goleada, que foi uma das piores goleadas da história do time do clube do Corinthians hoje, né? O Santos pode surpreender. Então é assim, muitas surpresas de forma negativa para o torcedor santista hoje, né? O time do Bahia saiu da zona de rebaixamento e puxou o time do Cruzeiro para o lugar dele. Essa que foi a verdade. Então ali, pessoal, na zona do rebaixamento hoje, tá Cruzeiro na 17ª colocação com 41 pontos, o Goiás na 18ª colocação com 35 pontos, o time do Coritiba com 29 pontos na 19ª colocação e na 20ª colocação o América Mineiro está com 21 pontos. O Santos tem que pensar em vitória, mas eu estou vendo várias histórias acontecer durante essa semana, principalmente quando se trata de jogadores a ser colocados na equipe do Santos como titular. Né? O Marcelo Fernandes está fazendo vários testes, e quando eu falo testes, não são de jogadores assim que poderiam jogar melhor, porque o elenco do Santos realmente é muito fraco, né, pessoal? E o elenco do Santos realmente tem muitas dificuldades de substituições. Por exemplo, o Santos ainda não sabe quem vai colocar ali para jogar como terceiro zagueiro. Por que eu falo isso? Porque o Santos vai jogar com 3 zagueiros ali atrás. Né? Vai jogar ali com o Messias, vai jogar com o Joaquim. Existe a possibilidade, porque já se recuperou o Dodô, mas pessoalmente eu acho muito arriscado o Dodô jogar, principalmente num campo muito rápido, que nem o Newton Santos, que é um campo sintético. Ah, mas o Santos tem um centro de treinamento que também tem o campo sintético, eles poderiam estar treinando lá, né, para aperfeiçoar isso daí, mas é diferente. O time do Botafogo está acostumado, o Dodô está voltando de contusão. Isso realmente, para mim, Vargas Joaquim, é muito arriscado. Ah, Vargas, mas qual a opção então que o Santos tem para colocar como terceiro zagueiro ali para jogar na equipe mais gloriosa do mundo? Tem o Camacho, pessoal. É esse o nome que está ventilando aí nos treinamentos, que o Marcelo Fernandes está dando a oportunidade para ele, para jogar ali, para sair, porque o Camacho é um jogador lento, é um jogador que a torcida tem um receio a respeito do futebol dele, eu também tenho, mas depois de tudo isso é um jogador que tem um bom passe, né? Mas é o seguinte, pessoal, é uma improvisação. O Santos teve praticamente 15 dias aí para aperfeiçoar o condicionamento físico dos jogadores. Alguns jogadores com o CK estavam quase estourando de fato de verdade, e é por isso que eu vou entrar agora falando nesse momento do Rincon. O Rincon, que não jogará essa próxima partida contra o time do Botafogo, está vetado pelo departamento médico. A gente tem notícias que ele já está treinando com bola dentro de campo, mas não está liberado para o jogo desse próximo final de semana. E olha, pessoal,
pela minha experiência, talvez nem para a próxima partida que será contra o time do Fluminense. Eu acho que ele só ficará apto para jogar contra o time do Atlético Paranaense, quiçá contra o último time, o time do Fortaleza, que é o último jogo do time do Santos. Então quem será o substituto dele? Provavelmente vai ser o Pitbull Fernandes, o Rodrigo Fernandes, né? Então o Santos jogará numa formação de 3 zagueiros. Eu acredito que mesmo das experiências que o Marcelo Fernandes está fazendo dentro da sua equipe, muitas vezes colocando o lateral direito de ofício, que seria o Caissara, o João Lucas, ou o próprio Inocêncio no lateral direito, deslocando o Lucas Braga para o lateral esquerdo, eu acho que isso não é muito legal, pessoal. Eu acho que é improvisação da improvisação. Mas tem um detalhe, quando o Lucas Braga foi expulso contra o Flamengo, que ele saiu no intervalo, e quando o Santos fez aquele golaço através do Joaquim, aquele petardo que deu números finais a partir do Santos ganhou de virada do time do Flamengo, ele saiu para comemorar. E ele foi expulso porque ele já tinha um cartão amarelo que, no meu modo de ver, ele não merecia ter tomado. Mas aí, na partida seguinte, nós sentimos realmente a falta desse jogador. Então, vamos deixar o Lucas Braga lá na lateral direita mesmo, não vão começar a inventar muita coisa e deixar o Kevson ali na lateral esquerda. O Kevson é um menino muito novo, o Marcelo Fernandes sabe tratar os jogadores que são oriundos da base do time do Santos, acho que são jogadores desse naipe, que tem a oportunidade de crescer, mas que se alguma coisa acontecer e ele não tiver, por exemplo, numa boa tarde, substitui ele na segunda etapa. Espero que ele não faça uma coisa muito ruim, que o Santos não consiga depois recuperar. Coloca o Inocêncio, coloca outro jogador, até mesmo o João Lucas ali, para poder suprir a ausência desse jogador, se ele não estiver jogando tranquilamente ali na lateral esquerda. Eu acho o seguinte, pessoal, o Santos não tem para onde correr, né? Usará com certeza o Pitbull Fernandes ali no meio, o Santos vai jogar com 3, Jean Lucas, Pitbull Fernandes e talvez não, o Nonato ali no meio de campo, na frente o Soteldo junto com o Marcos Leonardo, que muito provavelmente teve um tempo aí, estava treinando com a seleção brasileira sub-23, a pré-olímpica, né, no CT lá do Corinthians, e me parece que ele está com o joelho recuperado, porque ele esteve meio baleado nesse tempo todo, mas foi o suficiente para todos os jogadores serem recuperados, alguns jogadores que estavam para quase estar estourado, o torcedor santista com receio de colocar alguns jogadores, um deles era o Soteldo também, mas isso acredito que não vai acontecer. Mas, pessoal, tem uma matéria muito interessante que saiu no jornal inglês, eu esqueci o nome dele, que fala sobre esse terror de contusões, de lesões de coxa, de fisgado e tudo mais, que é uma tendência mundial por conta desse exacerbado movimento que os jogadores são obrigados a fazer dentro de campo, pelo número de jogos e tudo mais. Tem uma matéria assim que eu vou falar um negócio para você. Eu não me recordo o nome, mas você procura lá no Google falando a respeito das contusões de coxa, lesões, né, principalmente do femoral, ali na coxa dos jogadores do futebol mundial. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Vamos, Santos! Tem que ganhar!